Vamos repercutir, então, ao vivo, essa ata do Copom, esses últimos resultados que saíram. Eu vou chamar agora o Júlio Barros, economista do Daicoval. Muito bem-vindo, Júlio. Bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Olá, Muriel, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu queria entender qual é o trecho que você destaca dessa ata do Copom divulgada. A gente pode falar que, de modo geral, essa ata do Copom ela veio um pouquinho menos dura do que o comunicado ou não? Foi o contrário? Eu diria que veio no mesmo, acho que no mesmo tom, né? O Banco Perfeito. Central já tinha feito um comunicado duro na semana passada, não é? Em que ele já reconhece que tem avanços no quadro inflacionário, né? E como é que ele reconhece esses avanços? Ele diz, olha, a atividade tem apresentado moderação, a inflação nas leituras mais recentes, até mesmo nos núcleos, também tem mostrado uma melhora, as expectativas de inflação têm arrefecido, só que essas condições ainda não permitem o Banco Central mudar de estratégia. E por que que não permitem? Porque, da mesma forma, ele diz no comunicado, e aqui na ata ele detalha mais. Ele diz, olha, a atividade modera, mas ela ainda apresenta dinamismo. O mercado de trabalho ainda permanece resiliente. Quando a gente olha para as expectativas para a inflação corrente, ela tem de fato mostrado surpresas positivas, mas está acima da meta, né, em patamar elevado. Quando a gente olha para as expectativas de inflação, de fato elas têm melhorado, mas ainda está desancorado. Então, ou seja, o Banco Central reconhece os avanços, né? E ao reconhecer esses avanços, na verdade, isso é um sinal para continuar na estratégia e não para mudar de estratégia. E aí é por isso que ele fez esse comunicado informando a necessidade da política monetária contracionista, em especial da taxa corrente, num patamar bastante prolongado e também deixando a possibilidade, caso alguma coisa ocorra nesse meio do caminho, divergente que contribua para as expectativas de inflação ou para a própria inflação divergir da convergência para a meta, ele pode até retomar o processo de alta de juros. E todos esses ingredientes foram trazidos hoje aqui na ata do Copom. Perfeito, é muito interessante esse ponto que você traz para a gente, que na verdade é um comunicado, é uma ata que só reforça, no fim das contas, essa percepção de que é necessário manter essa taxa de juros em 15%. E é interessante porque antes no último comunicado e da ata, a gente percebia talvez o movimento de que já para janeiro a gente poderia ter um corte, levando em consideração o movimento da inflação. A gente teve agora, é importante dizer, o resultado do IPCA hoje, que surpreendeu bastante, mostra esse movimento realmente de uma inflação recuando, mas eu queria saber a sua percepção diante desse cenário, se a gente pode pensar num corte talvez em janeiro diante dos dados, ou realmente não tem jeito, vai ser só a partir de março, a partir do que a gente tem visto aí pelos comunicados e pelas atas do Copom. Então, até mesmo antes do comunicado na semana passada, o nosso entendimento era de que se o Banco Central quisesse ganhar graus de liberdade, ganhar flexibilidade para cortar em janeiro, ele teria que ter tirado alguns itens desse comunicado, né, da comunicação dele, como essa ideia, né, da política monetária contracionista por bastante período e a ideia da retomada de ciclo. Inclusive, a gente tinha aqui como ideia central ainda, no cenário base, essa possibilidade, portanto, o Banco Central cortando em janeiro. Entretanto, diante justamente da manutenção de um comunicado duro, né, da necessidade do Banco Central, diante desse desafio, né, que inclusive ele aqui na ata, acho que o primeiro ponto ali no item 4 ele já diz, né, que o cenário permanece com um cenário desafiador para a parte de inflação, diante justamente dessa manutenção de tom firme, entendendo que daqui para janeiro, para que haja uma alteração, precisaria ocorrer alguma coisa muito diferente, né, do que talvez tanto a gente quanto o Banco Central esteja aí olhando daqui até lá. E o que a gente acha que é mais difícil de acontecer. Então, nesse sentido, a gente acabou migrando o nosso cenário para um corte mais provável ser a partir em março. Na verdade, ser em março, então, portanto, em janeiro a probabilidade baixa disso acontecer. Não dá para dizer que é impossível, porque, né, a gente costuma dizer que o mundo do possível é muito grande, muita coisa pode acontecer, evidentemente, né? Economia, evidentemente, é algo complexo, mas pensando num cenário onde as coisas evoluam de maneira gradual, conforme tem acontecido, ou seja, a atividade continue mostrando desaceleração gradual, a inflação continue mostrando o seu desenvolvimento de maneira gradual, as expectativas de inflação também, né? Dado esse tom mais duro do BC, a gente entende que o mais provável é que ele faça um movimento em março e a gente tem mantido o viés de postergação, não é? Na medida em que a gente vai ter o primeiro tri do ano que vem
com choques, né, na parte da demanda, vamos dizer assim, né, com a questão do IR, com a questão do salário mínimo, que vão fazer com que o primeiro TRI do ano que vem possa ter um crescimento de atividade econômica mais forte do que a gente vai ver, por exemplo, nesse segundo semestre, que é praticamente atividade econômica variando ali em torno de zero, né? Se pegar ali pelo PIB como métrica. Perfeito. E até queria aproveitar e já te perguntar com relação a esse cenário que você cita com relação ao imposto de renda, porque a gente teve um Copom já se adiantando também e deixando claro nessa ata que eles já estão contabilizando esse cenário, apesar de ainda ser um cenário incerto, porque a gente precisa acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, ainda a aprovação por parte aí do presidente Lula e o que vai acontecer realmente a partir do ano que vem. Eu queria entender um pouco sobre esse movimento feito pelo Copom, já agora de monitorar isso. Ele tem feito um pouco desse movimento, né? Sempre que tem uma medida ou de estímulo, né, que tenha seja um programa que venha fiscal, seja, por exemplo, como teve lá o crédito consignado, ou seja, ele tem tentado, na medida em que isso se torna lei, ou seja, se torna alguma coisa um pouco mais palpável, tentar incorporar um pouco disso dentro do cenário, mas também sempre fazendo um alerta e entendendo que é uma série de incertezas relacionadas aos desenvolvimentos dessas medidas. Então, que é exatamente o que ele faz hoje aqui na ata do Copom. Não dá para entender exatamente e saber exatamente a magnitude, como ele está incorporando isso dentro da previsão de PIB dele, por exemplo. A gente tem 1,8 de PIB para o ano que vem, onde a gente considera que desse 1,8, 0,3 é oriundo desses efeitos de imposto de renda, não é? Então, é preciso tentar entender em que medida essa incorporação dele, qual o tamanho disso, se isso, na verdade, significaria uma abertura de hiato do produto ou não. Lembrar que o Banco Central tem um hiato do produto, que é o nível de aquecimento da economia, né, de certa forma, em que ele vai ficando menos aquecido ao longo do tempo e até criando uma ociosidade ao longo do período, até chegar lá no horizonte relevante. E justamente esse processo é que contribui para que a demanda se arrefeça, evidentemente, né, e contribua para a convergência da inflação. Então, na medida em que tem, né, a incorporação desses estímulos, a gente precisa entender ainda um pouco mais para frente em que medida isso altera ou não as perspectivas do Banco Central para esta trajetória da atividade econômica, né, em especial do hiato do produto, que entra na projeção de inflação dele, né? Claro, e aí aproveito justamente para entender um pouco da sua avaliação com relação à inflação que a gente teve divulgada no dia de hoje. Se a gente está realmente percebendo uma inflação que está fazendo um movimento estrutural, ou é uma coisa ainda muito superficial, de um movimento de corte. A gente sabe que quem acabou brilhando muito foi especificamente a questão da energia elétrica residencial, muito por causa aí da questão da bandeira vermelha. E a gente tem bandeira vermelha eventualmente mudando, a gente tem também a questão do bônus de Itaipu, que também acaba movimentando bastante o IPCA especificamente. A gente tem, é importante a gente ficar atento ao movimento especificamente de gasolina, porque a gente teve também um corte importante. Queria entender o quanto que na sua avaliação a gente está tendo um corte, uma redução significativa realmente na inflação, ou quanto é uma coisa mais superficial. A gente pode falar que realmente esse núcleo está caminhando para o caminho certo realmente, que é o que o Banco Central deseja, porque a gente falava lá no começo do ano, Júlio, sobre possibilidade de dominância fiscal, enfim, que aparentemente agora está descartada, né? Então, acho que vale ponderar justamente na diferenciação que você fez. Tá. Se a gente olhar hoje, por exemplo, do ponto de vista da surpresa da inflação, a gente tinha 0,10, veio 0,09, né, então ali próximo do que a gente tinha, mas com uma composição diferente, onde a principal surpresa veio na parte de alimentação. Então, normalmente a gente espera alimentação no terreno positivo nesse último trimestre do ano, né, deixando para trás aquele período de sazonalidade mais favorável para os alimentos, mas a verdade é que a gente acabou encontrando como surpresa ainda a alimentação do domicílio em terreno deflacionário, tanto por itens in natura, seja, e a parte de carnes, que embora tenha vindo um terreno positivo, veio numa magnitude até menor do que a gente esperava. Então, a grande surpresa veio na parte de alimentação. Os bens industriais têm mantido o comportamento benigno, né? Não foi nem tão novidade, mas, né, vem mostrando esse comportamento, até mesmo em função, né, do câmbio mais acomodado, das commodities mais acomodadas, que a gente tem visualizado ao longo desse ano.
Entretanto, o Banco Central ele está de olho mais na parte da inflação. Então, em especial até na ata, hoje ele comenta isso, né, que ele está olhando em particular a inflação de serviços e, evidentemente, que dentro de serviços, a parte do núcleo, como você comentou, né, a parte mais perene da inflação, é um ponto de atenção. E quando a gente olha, a gente verifica uma desinflação, você pegar uma métrica de uma média móvel de 3 meses anualizada, tanto a parte do serviço subjacente, né, que é esse núcleo, ele vem desacelerando já desde dezembro para cá, e de uns 8,5 mais ou menos até 4,4, que é o que você observa aí mais ou menos na margem. Então vem desacelerando, mas o patamar ainda é muito elevado. Então, embora tenha tido uma surpresa, e a gente pode até continuar vendo surpresas na parte dos tradables, em especial da alimentação, nesse último TRI, ainda há um desafio importante para o Banco Central nesse espectro da inflação de serviço, em especial do núcleo de inflação. E aí Então, isso não deve aproveito, alterar, me parece, a estratégia dele, desculpa te interromper, não deve imagina. alterar a estratégia dele de manter os juros em 15%, né, e fazer o corte, no nosso entender, mais para março. Perfeito. E aí queria entender um pouco do movimento que vocês estão enxergando para o ano que vem especificamente, porque a gente tem esse corte previsto para março especificamente, a gente tem um boletim Focus prevendo aí um juros em 12,25 mais ou menos para o ano que vem. Vocês concordam com essa projeção do mercado agora para especificamente o ano que vem? A gente deve ter essas reduções e quando que elas devem acontecer, levando em consideração que o Banco Central tem dependido muito desses números, muito de dados, especificamente mês a mês, e levando em consideração que a gente vai estar no ano eleitoral ano que vem, tem muita coisa em jogo ainda que pode movimentar bastante esse tabuleiro. Atualmente a gente tem 12% para o ano que vem, a gente tinha 11,5%, a gente Tá. mudou para 12% justamente na medida em que a gente alterou o nosso cenário de corte de janeiro para março, então a gente postergou, né? E aí a gente entende que o Banco Central faz sentido começar com um corte de juros mais gradual. Então, a gente tem no nosso cenário 2 cortes de 25 inicialmente, depois corte na magnitude de 50 bips, né? Mais ou menos em torno disso, de modo a terminar o ano em 12%, então um pouquinho abaixo do mercado. Mas é isso, e na medida em que o Banco Central vai sendo mais duro agora, não é? Isso pode permitir ele lá na frente ser um pouco. Relaxar um pouco mais, vamos dizer assim, não é? Mas vai depender, como você bem disse, do cenário econômico como um todo, que engloba tanto a parte da inflação corrente, e é importante a inflação corrente continuar mostrando esse desempenho mais benigno, né, da atividade econômica, que é subjacente, evidentemente, à parte da inflação de serviços e ao núcleo de serviços, e aí, em especial, olhar o mercado de trabalho, né, a gente já viu os primeiros sinais de desaceleração do mercado de trabalho, então tudo isso aí vai estar no bolo da decisão, e o próprio comportamento das expectativas, porque se tem uma coisa que faz hoje o Banco Central ser mais rígido e precisar de uma política monetária mais contracionista, é justamente porque a gente está num ambiente de expectativas de inflação desancoradas. Então, é evidentemente que esses itens vão contribuir, né, e vão pesar aí na decisão dele, nessa dosagem aí de quando e a magnitude em que ele altera, que ele vai fazer, né, evidentemente, os ajustes na taxa de juros, mas sem dúvida alguma o ambiente eleitoral do ano que vem entra também no radar, né, e o comportamento do câmbio como decorrência disso. Mas, em tese, o que a gente tem de cenário é basicamente isso: um corte de juros em março, de maneira gradual, e terminando o ano ali em 12%. Perfeito. E para a gente encerrar aqui, Júlio, eu queria saber qual o recado que a gente precisa ficar atento para a próxima reunião do Copom agora em dezembro, que pode movimentar ou não essas projeções. Certo, bom, é isso, assim, eu acho que o cenário externo tem ingredientes importantes para a gente olhar, a gente está vendo aí possivelmente o fim da paralisação, né, verificar evidentemente se de fato o Banco Central norte-americano vai fazer ou não a última alteração de juros, né, em dezembro, a gente acha que sim, e isso é importante porque se tem uma coisa que tem contribuído para a gente ter um câmbio mais acomodado é o diferencial de juros entre a gente e os Estados Unidos, então na medida em que corta lá e a gente permanece um pouco mais aqui parado com os juros, esse diferencial amplia. Então, vamos entender, né, se esse ambiente persiste. Evidentemente, olhar a atividade econômica, se ela continua mostrando a desaceleração, em especial nos itens mais cíclicos, né, que é ligado até mesmo à parte de mercado de trabalho, né? E se isso, evidentemente, contribui para a parte da inflação de serviços, continuar mostrando essa desaceleração que tem mostrado, mas ainda está no patamar elevado. Então, acho que esses são os pontos principais, me parece, que o Banco Central vai olhar, não é, para tentar pensar no corte de juros à frente e, claro, a projeção dele, né, na atual
na ata atual, né, e no comunicado, ele faz a projeção por horizonte relevante em 3,3, que ainda está acima da meta. Mas vamos lembrar que quando ele migrar para o próximo trimestre do ano que vem, o horizonte passará a ser o terceiro trimestre de 2027. E a inflação deve estar num patamar um pouco mais baixo. A gente aqui tem 3,2, ainda está acima da meta. Em alguns momentos, você até classifica esse 3,2 aí como o entorno da meta. Então, essas condições aí são importantes para o BC olhar, evidentemente, para fazer esse ajuste ou não da taxa em março. Muito bem, Júlio Barros, economista do Daicoval, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui. Volte sempre muito bom te ouvir. Obrigado, Muriel, e até mais a todos. Obrigada, boa semana.